Queridos, eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre um tema muito importante, mas que infelizmente não tem sido mais tão pregado como era pregado outrora. Eu queria conversar com vocês sobre o arrebatamento da igreja. Você sabe o que é o arrebatamento? Você já ouviu alguma mensagem sobre isso? Você já estudou sobre o arrebatamento? Você entende o que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. A compreensão do que é o arrebatamento da igreja, isso produz na sua vida, na minha vida, um impacto. Isso molda a forma como que a gente pensa cada dia, quando nós levantamos da nossa cama para iniciar cada dia o arrebatamento da igreja. A compreensão do que Jesus falou, do que a palavra de Deus nos ensina, produz em nós uma atitude de vida diferente. E eu queria começar essa mensagem compartilhando com vocês aqui uma ilustração, que foi um fato real, mas que nos tem muito a ensinar sobre essa questão do arrebatamento. Durante uma expedição ao Polo Sul, o explorador britânico Sir Ernest Shackleton deixou alguns homens na ilha Elefante, prometendo que voltaria. Mais tarde, quando ele tentou voltar, enormes icebergs bloquearam o caminho, mas de repente, como que por um milagre, uma avenida se abriu no gelo e Shackleton conseguiu passar. Seus homens, que estavam prontos e esperando, embarcaram rapidamente. Assim que o navio saiu da ilha, o gelo se espatifou atrás deles. Contemplando como que haviam escapado por pouco, o explorador disse a seus homens: "Foi uma sorte que vocês estivessem todos com suas mochilas feitas e prontos para partir." Eles responderam: "Nunca perdemos a esperança. Sempre que o mar estava sem gelo, enrolávamos nossos sacos de dormir e lembrávamos uns aos outros: o chefe pode voltar hoje." Amados, o que é o arrebatamento? Toda essa doutrina do arrebatamento, ela nasce com uma promessa de Jesus, que está lá em João capítulo 14, verso 3. Põe aí para nós, por favor, Letícia. Jesus, anunciando que estava próximo à sua morte, ele estava preparando os seus discípulos e ele lhes deixa aqui uma promessa. Ele diz no versículo 3 do capítulo 14 do Evangelho de João: "E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Glória a Deus, Jesus deixou muito claro: eu estou indo, é preciso que se cumpra as Escrituras, mas um dia eu vou voltar para buscar vocês, para levar vocês para estarem comigo onde eu estiver para todo sempre. Quando a gente pensa nesse termo arrebatamento, eu fui olhar no dicionário, o que o dicionário define como arrebatamento, ou como arrebatar. É tirar com violência, ou de súbito, é arrancar. O termo arrebatamento, queridos, foi definido a partir do verbo grego harpazo, que aparece 14 vezes no Novo Testamento. Então, a doutrina do arrebatamento trata exatamente de um momento em que o Senhor Jesus vai voltar, conforme a promessa que ele fez, para nos tomar rapidamente, para nos sequestrar, para nos raptar, para estar com ele para todo sempre. Isso é o arrebatamento. Essa promessa foi feita pelo Senhor Jesus há mais de 2000 anos atrás, e ela ainda não se cumpriu. Essa é uma promessa vigente, essa é uma promessa que a seu tempo se cumprirá. Essa é uma promessa da qual eu e você, todos os dias, precisamos lembrar. Porque, mais do que nunca, a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja é iminente. E nós vamos ver alguns sinais que falam sobre isso. Então, essa palavra arrebatamento, ela tem essa conotação de
tomar pela força. Por exemplo, Jesus fala, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força. Aí a palavra harpazo é a mesma palavra usada para arrebatamento. Quando Jesus fala também que ninguém pode entrar na casa do homem forte e sequestrar os seus bens, sem primeiro honrá-lo. Aí a palavra harpazo, que é sequestrar. Jesus falando das suas ovelhas que o Pai lhes havia dado, ele diz, e ninguém as arrebatará, e ninguém as arrancará da minha mão. É a mesma palavra usada. Quando fala que Paulo estava para ser, como que diz a palavra? Quando ele estava para ser violentado pelos fariseus e pelos saduceus, linchado, ele foi arrebatado pelas mãos do comandante que o tirou à força do meio daquele povo para que ele não fosse linchado. É a mesma palavra. Então, há muitas outras referências, nós não vamos entrar em todas, mas eu quero que você entenda que a palavra arrebatamento tem essa conotação. Vai ser algo súbito, vai ser algo de repente, vai ser algo muito rápido. Isso não significa que vai ser algo que vai machucar você e a mim. Não. Mas nós vamos entender por que vai ser esse arrancar, esse tirar de uma forma súbita de um determinado contexto. E para a gente entender a doutrina do arrebatamento, eu queria ler com vocês 4 textos. Nós não temos como ler tudo que a palavra de Deus fala, mas esses 4 textos, eles elucidam muito, eles trazem bem de forma clara o que nós devemos esperar, como nós devemos estar preparados, o que significa para nós e o que vai acontecer comigo e com você nesse evento que nós aguardamos o arrebatamento. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. E nesse primeiro texto aqui, nós vamos entender Paulo trazendo uma compreensão da nossa condição e da ordem desse evento. Então vamos ler, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Paulo aqui nesse primeiro texto, queridos, ele está trazendo uma compreensão do que vai acontecer por ocasião do arrebatamento em relação aos que morreram em Cristo, em relação a nós que estaremos vivos em Cristo. Então ele diz, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, preste atenção, pela palavra do Senhor. Paulo não está dizendo, olha, isso aqui é algo que eu tirei de trás da orelha, isso aqui é algo que eu inventei na minha cabeça, isso aqui é algo que me contaram por aí, isso é um boato, isso é uma especulação, isso é uma hipótese. Não, Paulo está dizendo, olha, o próprio Deus falou comigo, o próprio Senhor me entregou essa mensagem para que fosse anunciada à igreja. Portanto, eu falo para vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos. Uma pausa aqui, os que estivermos vivos. Aqui a palavra grega horizonte significa aqueles que estão vibrantemente vivos, aqueles que estão entusiasticamente vivos, aqueles que estão fervorosamente vivos. Aqui está falando de uma fé viva. Porque nos últimos tempos, queridos, quando chegar esse momento do arrebatamento, nós precisamos estar mais do que nunca com a nossa fé viva. Nós, os que estivermos vivos, ele continua dizendo, os que ficarmos até a vinda do Senhor. E essa palavra ficarmos aqui é a palavra perilepomenoi, que significa sobreviver. É a palavra remanescente. E nós, os remanescentes, os sobreviventes. Veja que a compreensão do texto, ela faz uma diferença no que vai significar aquele momento, porque Paulo está dizendo assim, olha, não é simplesmente que quem está vivo por acaso, não, Paulo está dizendo, vai ser
um tempo em que nem todos, que serão poucos, na verdade, os que terão sobrevivido, está falando dos crentes, os que permanecerem, os remanescentes. Dá uma ideia que não serão muitos, porque serão tempos difíceis. Serão os dias complicados quando chegar finalmente o momento do arrebatamento. Por isso Paulo está dizendo, olha, os que estivermos vibrantemente vivos, os que estivermos com entusiasmo, com uma fé pujante, os que sobrevivermos, os que permanecermos, os remanescentes, e ele segue dizendo, não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então Paulo está falando, sabe aqueles irmãos queridos que você conhece, que foi da sua família ou da sua igreja, que morreram com Cristo, fiéis ao Senhor, eles ressuscitarão primeiro, porque Cristo ressuscitou. E ele continua o texto dizendo, depois disso, os que estivermos vivos, ou seja, os remanescentes, os que perseveraram até o fim, os sobreviventes, que mantiveram uma fé viva, uma fé pujante, nós seremos arrebatados, tirados de uma vez, e levados, e nos encontraremos junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, no arrebatamento, se cumpre a promessa que Jesus fez. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Porque Paulo conclui dizendo assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, essa revelação, esse entendimento, queridos, é para trazer consolo para a minha alma e para a sua alma, porque os dias que nós vivemos são difíceis e vão ficar mais complicados ainda. Mas Paulo está dizendo, se consolem com essas palavras, porque o Senhor Jesus prometeu, Ele virá, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que sobrevivermos, mantendo a nossa fé viva, nós seremos tomados de súbito. Amém. E nos reuniremos com o Senhor nos ares. Amém. Então ele mostra que a diferença entre os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo. Vamos para o segundo texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 10. Aqui nesse segundo texto, Paulo agora vai fazer uma distinção não entre os que morreram em Cristo e os que viveram em Cristo, mas ele vai fazer uma diferença entre nós que cremos, que nos mantemos fiéis, que buscamos ao Senhor, que laboramos para não deixar que o nosso coração se esfrie, e aqueles que não conhecem a Cristo. A diferença nesse texto vai ser outra. E nesse texto ele vai falar sobre o elemento surpresa, que será surpresa para uns, para aqueles que não estão em Cristo, mas não será surpresa para nós. Vamos lá, a partir do verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Uma pausa aqui. Quando a gente trata do assunto do arrebatamento, uma das questões mais indagadas é sobre quando isso acontecerá. E pessoas já se aventuraram tentando estabelecer um dia, tentando estabelecer um ano, tentando estabelecer a data, e todos que fizeram isso erraram. E Paulo está falando aqui para a igreja, dizendo, olha, quando isso vai acontecer, vocês sabem que vai acontecer como um ladrão. Como que é o ladrão? O ladrão, ele vem quando ninguém está esperando. Então Paulo está dizendo, olha, para aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, eles vão ser pegos de surpresa. O ladrão vai chegar no momento que eles menos esperam e entra na casa e rouba a casa. Assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus, quando as pessoas menos estão esperando, ele vem e o arrebatamento acontece. Ele diz, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como
dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo está falando aqui em relação aos que não creem em Jesus. Como que vai ser para eles? Eles vão estar vivendo um momento de achando que chegou finalmente a paz, que agora o mundo está tranquilo, que agora está tudo bem. Eles vão estar relaxados, vão estar assim, desfrutando de um momento de muita tranquilidade. E vão estar inclusive falando isso para os outros. Finalmente a paz chegou, agora nós alcançamos uma sociedade onde o mundo está tranquilo, finalmente. E é nesse momento, eles vão ser pegos de surpresa, e sobre eles virá o quê? Destruição, é o que a palavra de Deus diz. Aí Paulo agora vai fazer o contraste, mas em relação a nós, esses que sobrevivemos, que sofremos, que permanecemos, que foi muito duro o que aconteceu, a gente vai ver por que vão ser dias difíceis. Ele vai dizer: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Compreendem? Para os que não estão em Cristo vai ser uma surpresa, vai surpreender. De repente eles vão se dar conta que aqueles que criam em Deus, aqueles que se reuniam na igreja, que vinham cultuar e adorar o Senhor, aqueles que tinham um coração verdadeiro entregue ao Senhor, não estão mais por aí, não estão mais nas suas casas, não estão mais nos seus trabalhos. Desapareceram, o noticiário vai correr por toda a face da terra, dizendo onde estão essas pessoas. Houve um sumiço por toda a terra e ninguém consegue explicar. Para eles vai ser uma surpresa. E sobre eles virá a repentina destruição. Mas para nós, ele vai dizer: vocês não vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque vocês não estão nas trevas, vocês andam na luz. E ele diz: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Paulo usa aqui essa figura de linguagem do sono como para se referir à distração. Ele diz: não estejam distraídos, não estejam desapercebidos, não vivam como crentes, de modo semelhante aos ímpios, sem estar atento que há uma promessa que o Senhor Jesus falou que voltará. Aí ele vai falar: porque Deus não nos destinou. Aí ele diz assim: nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Ou seja, mantenha a armadura em dia, mantenha a armadura em prontidão, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados ou dormindo. Aqui ele não está falando do sono da distração, ele está falando do sono literal. Nós vivamos unidos a ele. Então eu e você não fomos destinados para a ira, fomos destinados para esse dia em que encontraremos com o Senhor. Ok, queridos? Vamos correr aqui que o tempo está passando. Terceiro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 5. Então, nós vimos a diferença entre os que dormem em Cristo e os que estão vivos em Cristo. O que vai acontecer? Uns vão ressuscitar e nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor. Depois ele faz a diferença entre os que creem e os que não creem. Os que não creem vão ser surpreendidos e virá sobre eles repentina destruição. E nós, os que cremos, não seremos pegos de surpresa, porque não fomos destinados para a ira. Aqui nesse terceiro texto, ele vai dizer por que nós não vamos ser surpreendidos. Por que para nós não vai ser uma surpresa? Porque nós estamos aguardando e nós vamos ter sinais que vão anteceder esse evento maravilhoso esperado por todos nós, que vão de certa forma estar nos preparando para esse dia. Que sinais são esses? Veja lá, versos 1 a 5 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Por que Paulo está falando isso aqui, queridos? Porque chegou pessoas, a Tessalônica era a capital da Macedônia, e aquela região ali era fortemente influenciada pela cultura grega. E o pensamento grego dizia o seguinte: olha, a alma, ela é eterna, não morre, mas o corpo é impuro. O corpo jamais vai ser
purificado. E eles tinham dificuldade, inclusive, de crer na ressurreição. Eles até podiam crer que Jesus ressuscitou, mas não que nós ressuscitaríamos. E aí eles começaram, essa cultura começou a se infiltrar no meio da igreja e comprometer a fé dos tessalonicenses. E alguns começaram a dizer, olha, na verdade Jesus já veio e vocês ficaram. E aquelas pessoas começaram a entrar num conflito muito grande, porque aquela esperança tão aguardada, essa mesma esperança que eu e você temos, eles começaram a dizer, olha, essa esperança não existe mais, Jesus já voltou. E Paulo está dizendo, não acreditem nisso, não se deixem alarmar, não fiquem apavorados, essa promessa ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Verso de número 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. E aí ele vai dizer, eu vou provar para vocês por que Jesus ainda não veio. Porque antes que ele venha, segue o texto dizendo, antes daquele dia, é preciso que aconteça pelo menos duas coisas, dois sinais, que nós precisamos ficar atentos. Primeiro sinal, antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia, pastor André? Nunca ouvi falar dessa palavra, apostasia. Apostasia é uma palavra grega, apostasia, nós emprestamos. E essa palavra significa abandonar, divorciar, repudiar, separar, deserdar, rebelar, desviar. A palavra apostasia, ela é usada no Novo Testamento, todas as vezes que ela é usada, fora dessa vez aqui, ela é usada no contexto de alguém que estava num contexto de casamento, de aliança e se separou, se desviou, rejeitou, abandonou, se desviou, repudiou ou deserdou. Uma pessoa que era fiel, era membro de um exército e no momento da guerra ele deserda e passa para o outro lado, ele abandona. Esse é o significado da palavra apostasia. Então Paulo está dizendo, não acontecerá o arrebatamento antes que venha a apostasia. Significa, queridos, que os dias vão ser de tal forma que o amor de muitos esfriará, como o pastor Marcos ministrou aqui. E esse esfriamento vai levar muitas pessoas a abandonarem a fé, a se divorciarem da fé, a rejeitarem a fé cristã, a debandarem, a deserdarem da sua aliança com Cristo. Vai haver um esfriamento na fé de muitos. Por isso o Senhor Jesus fala, mas quando o Filho do Homem voltar naquele dia, porventura, achará fé na terra. Vai ser um momento de uma grande frieza espiritual, queridos. Muitas das pessoas que hoje estão nas igrejas louvando, adorando a Deus, nesse tempo terão se desviado, terão abandonado a fé. Por isso, eu e você, nós precisamos todos os dias cuidar do nosso coração. Nós precisamos clamar e suplicar, dizendo, Senhor, aquece o nosso coração. Queremos estar cheios de fervor, numa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, porque os dias são dias de esfriamento espiritual. Nós não podemos ser relaxados nas nossas disciplinas espirituais. Nós precisamos buscar ao Senhor a sua palavra, a comunhão, o jejum, a oração, a intimidade com o Senhor. Ele diz, aquele dia não virá antes que aconteça a apostasia. E eu queria, só para fortalecer essa questão da apostasia, ler rapidamente com vocês. Depois a gente volta aqui para o texto de Tessalonicenses, capítulo 2. Mas 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá um raio-x do que serão esses últimos dias. Por que vai haver essa apostasia? Por que vai haver esse esfriamento? E ele vai dizer assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso que vai acontecer, vai haver uma sutileza de um ensino convidativo, um ensino sofisticado, um ensino eloquente, um ensino bem elaborado, que vai enganar as pessoas, que vai levar as pessoas a abandonarem a fé, a crerem em outras coisas. E por causa disso muitos vão abandonar a fé. Mas voltando lá para o nosso texto de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 5, o texto continua lá no verso 3, dizendo, no verso 4, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é um outro sinal, além do esfriamento da fé, vai dizer que vai ser revelado o anticristo.
O homem que vai ser levantado como um líder mundial. Tem pessoas aí que estão assistindo uma série que está passando na Record, né, do Anticristo. Vai se levantar um homem, um líder mundial, que está sendo aguardado, e ele vai vir com a proposta de trazer paz e ordem para todo mundo. E ele vai ser aplaudido e amplamente recebido por todas as religiões e cultos e credos. Então será revelado o pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembra de quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Então Paulo está dizendo aqui nesse terceiro texto que nós lemos sobre o arrebatamento, ele diz, olha, fiquem atentos. O arrebatamento ainda não aconteceu, vai acontecer, mas antes de acontecer, pelo menos dois eventos têm que acontecer. Primeiro, um esfriamento da fé, muitos vão apostatar, e outro, vai ser revelado o homem da iniquidade. Por isso nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós não estamos ignorantes quanto a esses fatos. A palavra de Deus nos revela isso. E o quarto e último texto, queridos, para nós encerrarmos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Mas, pastor André, então o que vai acontecer? Como é que vai ser esse arrebatamento? O que vai acontecer conosco? Como que nós vamos ser tomados e levados? De que forma? Como que nós estaremos? E Paulo vai falar sobre isso. Mas eu continuo com os outros textos. A Claudinha está me sugerindo aqui da gente dar sequência nesse assunto, porque tem muito mais coisas para falar, né? Mas vamos só encerrar aqui nesse momento com esse texto. Então, diz assim, eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala dormir, porque o sono do corpo, o crente quando ele morre, ele deixa o corpo para estar com o Senhor. O que dorme, o que fica em descanso, na verdade, é o quê? É o nosso corpo que fica aqui. Mas nós permanecemos vivos com o Senhor. Então ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformado é isso? Nós assumiremos uma outra forma. Ele diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, aí ele diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De que forma será essa transformação? Pois é necessário que aquilo que é corruptível, esse corpo que se decompõe pela sua natureza, que envelhece, que necrosa, esse corpo vai ser revestido de uma incorruptibilidade. E aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Então é isso que vai acontecer comigo e com você. O corpo que nós temos, nós não seremos arrebatados como estamos. Haverá num instante, no estalar de dedos, num piscar de olhos, essa transformação, algo milagroso. Nós seremos revestidos de uma matéria incorruptível e nós seremos revestidos de imortalidade e então subiremos, seremos instantaneamente levados e encontraremos com o Senhor nos ares. Isso vai acontecer com aqueles que permanecerem firmes, fiéis, com a fé pujante, viva, vibrante, que sobreviverem, que forem os remanescentes naqueles dias difíceis, onde muitos terão se desviado, seguindo ensinos de demônios, muitos se escandalizarão, abandonando a fé por causa de perseguição e por causa de restrições e por causa de preconceitos, muitos terão esfriado, mas os que permanecerem até o fim, nós podemos aguardar essa promessa do arrebatamento. Então eu queria concluir, queridos, dizendo o seguinte, quando muitos ficam pensando quando isso vai acontecer, para determinar o como devem viver, às vezes você é tentado a pensar, bom, se vai acontecer esses sinais, eu vou esperar acontecer esses sinais para daí eu me posicionar e ficar firme com Cristo. Não, é o contrário.
Não é o quando que vai definir o como você deve viver. É o como você está vivendo que vai definir o quando isso acontecerá, porque nós apressamos a vinda do Senhor Jesus de acordo com a forma como que nós vivemos. Então são dias de nós vivermos uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que não negocia valores, uma fé íntegra, uma fé pungente. Amém, queridos? Uma vez perguntaram a Jonathan Edwards o que ele gostaria, um grande pregador, o que ele gostaria de fazer quando Jesus voltasse. Ele falou: eu gostaria de estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, devemos estar, como no início lá naquela ilustração, com as mochilas prontas, né? Com a esperança viva, olhando todos os dias, aguardando a chegada do nosso chefe, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar, em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar já o Edmar Claudinho para vir se posicionando aqui. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa promessa tão maravilhosa. Nós abordamos aqui de uma forma tão rápida por causa da limitação do tempo, mas fazemos conhecida aos irmãos, Pai, que essa promessa ainda não se cumpriu. É uma esperança viva e que todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que ama o Senhor, aguarda a sua vinda, e nós devemos estar preparados com o capacete da salvação, revestidos da armadura de Deus, vivendo uma fé viva, sem negociar valores, superando os momentos difíceis que esse mundo transiciona e entra, Senhor, mantendo-se fiéis até o fim, para que nós não sejamos pegos de surpresa como os que vivem nas trevas, Pai. Oramos para que o Senhor fortaleça e abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e os faça lembrar, cada dia quando acordarem, dessa promessa maravilhosa. O arrebatamento está para vir, aquele dia em que o Senhor de súbito nos tomará e nos levará. Seremos transformados, revestidos de incorruptibilidade, revestidos de imortalidade, e encontraremos com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que morreram no Senhor, juntamente com aqueles que dormiram em Cristo, Pai, e estaremos com o Senhor para todo sempre, conforme a sua promessa. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Fortalece essa igreja, Pai, para que ninguém aqui seja pego despercebido, em nome de Jesus. Amém.